Gente, hoje nós vamos continuar a realismo e naturalismo. A gente deu na aula anterior e já de antemão eu queria que vocês me dissessem características da escola literária realista. Vamos ver o que vocês lembram. Como literatura dá um espaçamento grande entre aulas, eu queria saber o que vocês ainda têm na mente de vocês. Manifestação de verdade. Ótimo. Trato da realidade. Muito bem. Objetivo sobre existência e relações humanas. Fuga do sentimentalismo. Ótimo. Muito bom. Fuga do sentimentalismo é típico de que tradição literária? Apolínea. Gente, vocês são muito bons, cara. Vocês estão sabendo tudo. Hoje, críticas à burguesia. Muito bem. Sim. Vocês sabem me diferenciar o naturalismo do realismo? Características do naturalismo que se diferenciam? Eu não explorei tanto isso na última aula, por isso que eu vou retomar. É importante. Eu vou trazer através de textos. Hoje a gente vai ler. É muito importante compreender com precisão o que se trata realismo, naturalismo. Por isso eu vou mostrar um materialzinho que eu fiz para vocês. No momento que eu devo achá-lo. Downloads. Já sei o que aconteceu. Eu vou ter que conectar meu. Peraí. Naturalismo é uma ramificação do realismo, intensa influência de teorias científicas. Sim, concordo. Das teorias científicas, algumas sobressaem. Vamos voltar? Realismo barra naturalismo utilizam teorias científicas, teorias modernas. Existem três centrais, as três mais importantes teorias que foram criadas nesse período. Vocês podem me dizer quais são e quais são os expoentes máximos delas? Uma trata da natureza, uma trata da mente e uma trata do trabalho. Acho que agora vai ficar mais fácil. Você me disse teorias científicas, não disse? Há três teorias científicas que são as basilares do século XX. São as três que redefinem o conhecimento. E nós temos três expoentes máximos. Um tratou da natureza. Exatamente. Lamarckismo não. Nós temos três. Charles Darwin, que tratou da teoria da evolução. Karl Marx, que falou da mais-valia, exploração do proletariado. E Sigmund Freud, que tratou... Eu travei. Que tratou da psicanálise. Gente, eu travei para vocês? Não, para mim eu travei. E a psicanálise, a mente, o inconsciente, que foi tratado pelo Freud. E é por isso que quando o Savon diz pra gente que teorias científicas foram utilizadas no naturalismo e no realismo, nós precisamos ver quais foram mais para um lado, quais foram mais para o outro. Por exemplo, um romance como Dom Casmurro, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês acham que vai para qual lado? Trata mais do quê?
Muito bem. Muito bem. Psicanálise. Uma escola naturalista que tem como livro Curtiço. Vocês acham que vai tratar mais de quê? De que vertente científica? Sim, mas não só. A gente vai ler, vocês vão ver. Mas tem vários trechos em que fala que o Curtiço acordou. Há um desenvolvimento, há um que mata o outro para sobrevivência. Há pessoas que vão se adaptando aos meios, que vão sendo selecionadas. Darwinismo social. A gente vê muito isso no naturalismo. Mas a gente tem o romance naturalista como Germinal. Germinal de Emile Zola, que fala dos trabalhadores das minas de carvão que viviam em situações terríveis. Vocês acham que qual das teorias sociais vai ser mais utilizada nesse livro? Desigualdades de Marx, exatamente. Pessoal, é importante ver que tipo de teoria científica vai ser utilizada em cada um. Mas vamos ler. E, como toda leitura, nós vamos retomar anteriormente. Eu disse para vocês que essa aula é de realismo, mas a gente raramente tem tempo para ler, então a gente vai ler sobre o romantismo. Eu tenho aqui uma breve explicaçãozinha do que é o romantismo. Quem vai ser a pessoa que vai ler para mim? Pode ser. Maria Clara, leia para a gente uma breve introdução do que é o. Essa parte azul só? Tá. Romantismo. Nasce das necessidades burguesas de entretenimento. Não é só uma escola literária, mas um modo de vida. Um espírito da época que se manifesta em todas as artes. Reflete o comportamento da sociedade burguesa, sua política e economia, os conceitos de pátria e família, arte e religião. Muito bem. Gente, eu vou mandar esse materialzinho para vocês. É muito importante que vocês tenham em mente que a burguesia, ela é muito mais... Olha lá, ó. O romantismo é muito mais do que uma escola literária, uma manifestação artística, o modo de vida. É o poder da burguesia. Vamos lá, pessoal. As características vocês leem em casa. Não vou dar muito... Eu quero agora que vocês leiam esses trechinhos. Que lembra que eu falei para vocês na aula anterior que a gente falou sobre suicídio, sobre literatura? Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é o livro inicial do romantismo. Quem quer ler para a gente? Quero que vocês vejam, através de todas as ideias que eu passo para vocês, a manifestação no livro, na leitura. Se ninguém se... Nossa, se ninguém se candidatar, eu vou ter que escolher. Daí vai ser muito ruim. Pessoal, vocês não gostam de mim, não? Flora, lê aqui pra gente esse trechinho aqui. Em azul. Pode começar? Claro. Tenho tanto, e o sentimento que tenho por ela devora tudo. Tenho tanta coisa, mas sem ela, tudo para mim é como se nada existisse.
você pode pensar, nossa, é uma letra de uma canção sertaneja, daqueles corno desesperado. Mas não é. É o romantismo. Quer continuar, Flora, pra gente aqui? Sim, pode ser. Vamos lá. Pai que não conheço. Pai que outrora me enchia a alma e agora retira de mim o seu olhar. Chame-me até você. Não fique calado tanto tempo. O seu silêncio não deterá essa alma sequiosa. E será que um homem, um pai, iria se zangar vendo o seu filho, que inesperadamente retorna, atira-se em seus braços e grita: Estou de volta, meu pai. Não se zangue por eu ter interrompido a caminha que, segundo a sua vontade, deveria ser bem mais longa. Muito obrigado. Pessoal, pai que não conheço. Quem é o pai que não conheço? Vocês conseguem me dizer? Deus. Muito bem. Veja como está escrito você. E nesse trechinho, o que o jovem Werther está falando que vai fazer? O que ele está anunciando? O que ele está dizendo, pessoal? Sim. A Flora leu muito bem, é difícil ler um trecho assim, mas veja como a arte poética se manifesta de uma forma diferente. O seu silêncio não deterá esta alma sequiosa. Sequiosa que está doente. Ó, pai, estou de volta. Ele vai falar com o pai que não conhece. Deus, estou de volta. Não se zangue por eu ter interrompido a caminhada, a vida. Segundo a sua vontade, deveria ser bem mais longa. Gente, são trechos dos sofrimentos do jovem Werther. O livro do Goethe, que teve aquela epidemia que eu falei para vocês de suicídio. Veja o romantismo. Veja aqui, ó. Tem o tanto e o sentimento que tem por ela, devora tudo. Olha o desespero, olha o tamanho do amor, olha a emoção. No entanto, essa emoção, ela vai mudando com o tempo. Porque nós vamos chegar nas escolas realistas. Mas antes, eu tenho aqui o prefácio dos Miseráveis, do Victor Hugo. Que eu já li para vocês, mas eu coloquei aqui novamente. Lembra que eu falei para vocês que o romantismo, embora nasça na Inglaterra e na Alemanha, como uma reação aos franceses, ela se desenvolve também, ele se desenvolve também na França e ganha áreas sociais. A última fase do romantismo, conhecida como hugoano, vem por conta do Victor Hugo. E olha o que ele diz no prefácio dos Miseráveis. Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino, enquanto os três problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Pessoal, tudo isso que ele disse aqui ainda existe. E a gente está falando do romantismo. Veja que o próprio romantismo, ele não se encerra na própria ideia, ele se desenvolve, ele evolui, e ele fica próximo do realismo. Essa cisão não é tão flagrante. Nas ciências humanas, nada é tão manifestamente diferente. Se você pegar o jovem Werther de uma obra, como, por exemplo, Memórias Póstumas,
Ou melhor, vamos pegar o Jovem Werther com uma obra do, por exemplo, Memorial de Aires, você vai ver tanta diferença, mas tanta diferença. No entanto, há uma evolução. O próprio Machado de Assis, o maior mestre realista que o Brasil já viu, e um dos maiores do mundo, ele escreveu obras românticas. Yaya Garcia, A Mão e a Luva. Eu quero que vocês compreendam que as coisas elas vão se dando de uma maneira orgânica, elas vão evoluindo, elas vão maturando, até chegar no realismo. Quem aí vai ler para mim esse breve trechinho que fala sobre o realismo, que eu escrevi? Pode ir, Carlos. Alô, tá sendo som? Sim. Beleza. Realismo. Buscou uma maior aproximação com a realidade ao descrever os costumes, os conflitos interiores do ser humano, as relações sociais, a crise das instituições e etc. Todas essas questões eram tratadas à luz das correntes filosóficas em voga na época, sobretudo o positivismo, o determinismo e o darwinismo. Esse último influenciou principalmente a literatura naturalista. Perfeito. Olha aqui, as contradições sociais começaram a aparecer por conta da Revolução Industrial e uma série de fatores que fizeram que isso acontecesse. Características vocês vão ler em casa. Olha isso aqui, gente. Essa frase eu acho ela maravilhosa. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Contraponho com essa daqui. Gente, exercícios dialéticos. Tenho tanto, e o sentimento que tenho por ela devora tudo. Tenho tanta coisa, mas sem ela, tudo para mim é como se nada existisse. Amor romântico. Nada supera o amor. O amor é maior que a própria existência. Olha como isso se dá no realismo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Sabe o que significa? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Vocês estão notando uma diferença de uma para outra? É isso que eu quero que fique flagrante em vocês. Que ao se deparar com os textos, vocês compreendam por que em um certo período o amor foi tão grande, o sentimentalismo foi tão grande, e em outro, aquilo já não podia mais ser daquela forma. Olha como esse texto ele é mais próximo da realidade. Gente, existe amor por interesse, não existe? Ou vocês acham que todo amor é perfeito, puro, sagrado, maior do que a própria existência? O romantismo parte de idealizações que tentam pregar um modo de vida burguês, coisas inalcançáveis, inatingíveis. O realismo fala da realidade. Essa mulher me amou por interesse. Quem aqui vai ler para mim sobre o naturalismo? Eu gosto de participação, gente. Pessoal? Toda vez que vocês demorarem para responder, vocês pensam no ser humano que está vendo a aula gravada. O tanto deve ser ruim para ele. Imagina, eu faço a pergunta e fica 30 segundos de silêncio e o cara que tá vendo a aula gravada fala: socorro, ninguém fala nada. Pode ler, Vitor. Considerado uma ramificação radical do realismo, no geral, os principais temas abordados na literatura naturalista são miséria, violência, crimes, patologias humanas, sexualidade, adultério, dentre outros. A zoomorficação, homens tratados como animais, grande influência do determinismo, retrata as classes mais baixas. Muito bem. Romances mais psicológicos, como os realistas, vão ter mais influências de teorias sociais, teorias científicas voltadas para o intelecto. E aí eles vão retratar as classes mais altas. Gente, Bentinho, ele era um puta de um burguesinho. Brás Cubas também. Quando a gente pega essa de Queiroz, que ele trata dos maias, a relíquia, ele trata de pessoas mais ricas, a cidade e as serras.
Quando nós falamos do naturalismo, aí é mais radical. Aí nós estamos falando mais do ser humano que vive na podridão, que vive na dificuldade. Porque uma coisa é você dizer que a moral está destruída, que uma pessoa é hipócrita. A outra coisa é você lidar com a exploração na carne, no proletário que está sendo totalmente destruído, nas relações familiares que estão sendo degradadas. E aí tem essa palavrinha aqui, ó, zoomorfização, também conhecido como prosopopeia, que é o ser humano que vira animal. Opa, gente, prosopopeia é o contrário. A zoomorfização, que é o ser humano virando animal, ele é tratado como besta. Isso tem alguns traços em alguns livros. Trago, por exemplo, Os Miseráveis. Jean Valjean, ele é, por essa visão social, muitas vezes tratado como um animal, que ele sentia-se como um animal. O naturalismo tem muito mais essa pegada, a social. Quincas Borba, o Quincas Borba é bem existencial, né? É bem psicológico, ele é bem realista mesmo. Quem aqui vai ler pra gente o trechinho do primeiro livro considerado naturalista da história? Vai lá, Letícia. Então era possível que uma pessoa se matasse no trabalho de escravo, no fundo dessas trevas horrendas, e nem sequer conseguisse ganhar os parcos tostões para o pão de cada dia? Muito bem. Gente, é isso que eu tô falando. Se no romantismo o cara pensava em se matar porque não tinha o amor maravilhoso, aqui nós estamos falando de pessoas que morrem no trabalho sem conseguir juntar um dinheirinho sequer. O Germinal é um livro difícil de ler. Ele é difícil de engolir. Tem filmes. Mostra a exploração, degradação do ser humano, vivendo como um animal. Reflexo da Revolução Industrial. Gente, literatura é história. O romantismo quer ir contra os valores da Revolução Francesa. Ele quer ir contra esses valores de iluminismo. Ele quer pregar um ideal burguês. Ele vai para as ideias. Ele vai para amores inatingíveis. Ele vai para heróis, homens fortes. Já falei para vocês, quando você lê José de Alencar, tem um livro chamado O Guarani, que o Peri, ele pega uma palmeira com uma mão, ele arranca, com a outra ele faz um barco. Quando você lê Os Miseráveis, Jean Valjean, tem uma hora que ele escala o navio e resgata uma pessoa que você fala, que é isso? São homens fortíssimos, homens que não existem. É pra gente imaginar esse ideal de burguesia. Quando você imagina esse burguês rico, poderoso, é como se ele quisesse passar para você que homens assim existem. Não, homens assim não existem. Não há homens fortes assim, não há homens virtuosos assim. Simplesmente há homens que estão explorando os outros, acabando com a vida deles. Não só, especificamente, quando a gente fala do trabalho, mas como proscrições sociais, psicológicas. Há muita complexidade, gente. Há muita complexidade da dominação da burguesia. E o realismo e o naturalismo tentam buscar mostrar as três. O mais evidente é o naturalismo, é uma onda mais radical. Vai utilizar mais Darwin e Marx para falar das coisas. Porque dentro do psicológico as coisas tomam um rumo mais subjetivo. Então você fazer uma crítica psicológica da burguesia, ela não é tão flagrante quanto uma crítica direta, materialista. Pois bem, agora o trecho do Curtiço. Quem vai ler o trechinho do Curtiço pra gente? Possivelmente o mais importante dessa aula. Quem já leu, se quiser ler novamente, acho que já tá com menos vergonha, pode ir. Vai lá, Carlos. Passaram-se semanas, Jerônimo tomava agora, todas as manhãs, uma xícara de café bem grosso, a moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de Paraty.
para cortar a friagem. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele, dia a dia, hora a hora, eviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de Crisálida. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se de seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar de que guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se vencido às imposições do sol e do calor. Muito bem. Veja a influência da natureza, o determinismo. Gente, olha essa parte. As imposições do sol e do calor faziam com que o português que trabalhava ficasse preguiçoso, amoroso, contemplativo. Ele tomava o café da Rita Baiana. E Jerônimo, que largou sua mulher, foi ficar com a mulata volúvel. Há um quê de objetificação da mulher aqui. E que, de fato, é uma crítica social. Não podemos dizer que a Luiz de Azevedo tinha anseios feministas, no entanto, a sua arte é capaz de mostrar como a mulher negra é hipersexualizada, como ela já era objetificada pelos homens. De fato, acontece até hoje. Veja como ele vai deteriorando-se pelos mais diversos motivos. Influências de fora. Olha que a vida americana é a natureza do Brasil. Queremos justificar comportamentos. É o darwinismo social, meus caros. Gente, o Cortiço é uma obra tão maravilhosa. Eu adoro o Cortiço. É bom de ler. Existe uma zoomorfização dos seres humanos que são tratados como animais e existe a personificação do Cortiço. Tem uma hora que fala assim no livro, o Cortiço acordou. Olha que forte isso. Coisas que não existem viram gente, coisas que são gentes viram coisa. Mas não seria uma aula minha se não tivesse uma musiquinha, né? Espero que vocês conheçam um cidadão chamado Chico Buarque. Tem um disco chamado Caravanas. Gente, que disco bom. Tem ele aqui, ó. Eu vou pôr para vocês uma canção e vocês vão me dizer se ela tem alguma correlação com as escolas que eu disse para vocês, pode ser? O que vocês acham? Aí você vai falar assim, nossa, Thales, mas você vai ter uma canção que parece com alguma coisa assim? Vamos ver. Eu posso estar errado. Eu prefiro arriscar. Depois, cara, o pessoal que põe aula fica puto comigo porque tem direito autoral. Eu sempre fodo a galera, velho. Eu peço até desculpa pro pessoal, mas a culpa não é minha. Eu preciso utilizar essas coisas. Trabalho com artes. É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa, lá Istambul, enchendo os olhos. E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana. Caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o bochicho, é a charanga. Diz que mal
alocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há, não há. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana, nem caravana, nem caravana do Arara. Eu fico até bobo, cara. Esse homem é muito foda. E aí, pessoal? As Caravanas de Chico Buarque parecem com alguma das escolas literárias que a gente viu hoje? Tem alguma delas que você falou assim, parece que eu me lembrei. Letícia falou que parece o naturalismo. Será? Por quê, Letícia? Ó. Vamos ver a letra. Estão vendo essa minha telinha? Sim. Um sol de torrar os miolos, como se tirasse a razão. Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga. Homens sendo transportados como bichos. Olha aqui. Em sugas estufadas e calções disformes, diz que eles têm picas enormes, sexualização. Negros torsos nus deixam em polvorosa. Sim, escravo. Populacho pra favela. Ou pra Benguela ou Guiné. África. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na boleira o sol. Crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Olha isso daqui. Tem que bater, tem que matar, em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Veja, Carlos, a resposta correta é o naturalismo, porque não faz um retrato da sociedade como o realismo fazia. O realismo, ele faz através de romances psicológicos, ele fala das elites,
Características essencialmente naturalistas nas caravanas. Nós temos que falar da pobreza, animais sendo tratados como animais, ou melhor, seres humanos sendo tratados como animais, exploração, degradação. Gente, olha esse trecho aqui, ó. Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol, que estoura as veias, o suor que embaça os olhos, a razão. Olha aqui. As imposições do sol e do calor. Eu peguei de propósito esses dois trechos. Assim que eu ouvi essa música do Chico, me remeteu ao Curtiço na hora. Seres humanos degradados, que são colocados em comboios, tratados como animais, e vai, que leve esses desgraçados para a África, que leve as posições ruins da sociedade, escravos. Gente, não só de escravos. O que é uma caravana? É uma viagem. Ele não está tratando só dos escravos africanos que viviam nos porões, mas eles estão falando também dos povos brasileiros que tinham que passar por isso, peregrinações, êxodos. Essa música, ela traz toda uma estrutura brasileira de construção, a construção de São Paulo por nordestinos, que também eram tratados assim. E principalmente ele fala dos escravos. De fato, sim, mas não só. Essa canção, para mim, ela é muito próxima do que a gente tem de naturalismo. Ela exemplifica muito bem, para mim, o que é o naturalismo. Pessoal, o horário diz que a minha aula acabou. Mas eu acho que a gente pode conversar mais um pouquinho. Quero que vocês me falem se tem alguma dúvida, alguns comentários. Eu gosto de ouvi-los. Deu para ficar bem claro as diferenças quando você pega um texto realista, pega um texto que é naturalista, quando você pega um texto romântico? Lembrem-se do Marcelo amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Ele está falando do amor por interesse. Lembre-se do Bentinho. Traiu ou não traiu? Questões pequeno-burguesas, de fidelidade. Ele está falando de questões psicológicas. Quando a gente fala do naturalismo, a gente tem o cara do Germinal, falando da exploração do ser humano que vai morrer numa mina sem juntar um dinheiro. Ou do Curtiço, do homem que se degrada com o meio ambiente. O ambiente em volta, um determinismo, que faz com que ele mude o seu comportamento. O sol, a zoomorfização, os seres humanos tratados como animais. A exploração é dada de uma maneira mais direta no naturalismo. Isso dá-se porque o naturalismo trata das classes mais baixas da sociedade. O realismo geralmente vai falar de dramas existenciais, dramas familiares, de uma elite. Essa é a principal diferença entre o naturalismo e o realismo. Mas temos que ter em mente que o naturalismo é uma derivação do realismo. Então não necessariamente eles vão ser tão diferentes. Há elementos de um em outro, de outros em um. Bem como o romantismo tem 3 fases. E a terceira aproxima-se de uma questão social, mas de uma maneira idealizada. Vou mandar esse material assim para vocês. Ouçam o disco As Caravanas do Chico Buarque. É espetacular. E é recente. Esse cara ele produz assim, há 60 anos num nível absurdo. Alguma dúvida? Então acho que a gente pode encerrar a gravação, Laura. A Laura eu sei que é uma grande fã das Caravanas do Chico.